Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 16.640 dólares. Bitcoin que continua a queda e está testando suportes decisivos. Hoje, meu objetivo vai ser atualizar a situação, te mostrando o que a gente pode esperar para as próximas horas e dias e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje o vídeo vai ser bem rápido, tá? Eu quero fazer uma atualização para vocês aqui do Bitcoin. Quero falar um pouco sobre esse rompimento que a gente está fazendo aqui, do suporte que a gente segurou e também o que a gente precisa para ficar mais otimista com o preço. Também vamos atualizar o S&P 500, que está numa zona de indefinição aqui, inclusive acabou de abrir com bastante volatilidade, como vocês podem ver. Vamos também atualizar os indicadores de sentimento, o que eles mostram aqui para a gente nesse curto e médio prazo, e vamos mostrar também onde as instituições estão nesse momento, tá? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Vamos lá. Investidores, primeiramente falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas. No 4 horas não há dúvidas que a gente perdeu uma zona perigosa, tá? A gente ficou consolidando por muito tempo entre essa região aqui dos 16.800 e 17 mil dólares. A gente perder essa zona não é algo positivo, porém, pelo menos a gente conseguiu se segurar na zona de fundo aqui, próximo desses 16.600 dólares. Então a gente não conseguiu fechar candles abaixo dessa região, a gente inclusive fez uma armadilha além do fundo que a gente tem ali dos 16.550, tá bom? Então é uma armadilha e é um suporte importante, né? Então eu vou destacar aqui até esse fundo. Perder esse fundo seria um mau sinal, seria um sinal de demonstração de fraqueza aqui do Bitcoin e uma confirmação, ao meu ver, do rompimento desse padrão aqui para baixo, né? Porém, é muito claro, cara, que a gente não fica muito de olho nessas linhas diagonais. Por quê? Porque grande parte das vezes a gente tem falsos rompimentos além dessas linhas, tá? Então é muito mais importante você determinar zonas de suporte horizontais, porque essas zonas são mais importantes. É a partir dessas zonas que você tem que formar novas regiões, novos ranges, beleza? Então para mim é muito claro que perder essa zona aqui dos 16.550 deve levar o Bitcoin para testar o fundo lá próximo dos 16k. Perdendo esse fundo, a gente pode ter testes do fundo do ano na região dos 15.500 dólares, beleza? Então, muito claro que as zonas de suporte, na minha visão, e é importante a gente entender que, sinceramente, essa linha aqui não quer dizer muita coisa, tá? Afinal, cada um pode traçar ela da maneira que bem entender. Porém, é importante que, se a gente conseguir passar dessas linhas, que a gente as retome. Por quê? Porque aí a gente configura algo muito melhor do que um rompimento de uma linha diagonal. Um falso rompimento dessa linha, e a gente opera muito mais esses falsos rompimentos do que os rompimentos em si, tá bom? Então, se a gente vem aqui e retoma essa região, primeiramente, dos 16.850, bom sinal. E depois, obviamente, a resistência que a gente está discutindo há muitos dias dos 17k, que a gente não consegue passar. Então, passar dos 16.850, ótimo sinal. Passar dos 17 mil, ótimo sinal também. Cara, operar esse rompimento aqui para mim faz sentido? Para mim não faz muito sentido. A gente está aqui numa consolidação, caras. E se a gente operar rompimentos em consolidação, a gente vai se ferrar. Para que todos os rompimentos para cima e para baixo aqui foram falsos, cara. Então, por que em sã consciência eu vou operar esse rompimento para baixo? A gente precisa formar novos ranges. E para isso é formando o pivô abaixo dos 16.550 no mínimo. Beleza? Outro ponto que a gente pode destacar é que o S&P 500 vai ter papel fundamental aqui para os próximos passos do Bitcoin. A gente acabou de ter a abertura aqui às 11h30 da manhã, a gente abriu caindo, chegou aí aos 3.823 e agora está subindo. Isso inclusive ajudou o Bitcoin, que testou de novo os 16.600 dólares e agora está na região dos 16.700, tá bom? Então, esse S&P 500 aqui ajudando, caras, é um ótimo sinal para a gente tentar fazer esse rompimento dos 16.850 e, infelizmente, cara, vai estar muito ligado a isso agora. A gente está com pouquíssima liquidez no mercado, a gente está com praticamente nenhuma volatilidade. Então o S&P 500 ele impacta de maneira direta aqui na tomada de decisão do Bitcoin. É justamente por isso também que eu não vou vir aqui e operar esse rompimento para baixo agora. Uma consolidação, sendo que a gente vai depender muito aqui do S&P 500. Se a gente perde, se a gente forma um novo range, aí são outros 500, aí a gente discute uma operação de rompimento para baixo agora, tá? Na verdade, eu acho que a gente vai ter várias altcoins aí para shortar, mas o Bitcoin não é uma das criptomoedas para short, porque a gente está numa consolidação aqui nos últimos dias.
Beleza? Outro ponto que eu posso destacar também, que o sentimento piorou, tá bom? A gente tem um sentimento aqui agora acima de 2, o que é um mau sinal. A gente teve aumento no Open Interest nas últimas horas, o que também não é muito legal. Então eu entendo que, se eu fosse operar o curto prazo, eu até poderia olhar para shortar isso aqui. Mas eu prefiro olhar para as altcoins nesse momento, porque, ao meu ver, como eu disse, o Bitcoin ainda está numa consolidação. Detalhe, se o preço voltar aqui e conseguir recuperar esses 16.850, é um bom sinal, mas a gente vai ter claramente uma resistência em toda essa região aqui agora, tá? Uma resistência complicada até os 16.850 e depois até os 17 mil dólares, bom? Então, eu sinceramente não estou tomando grandes decisões nessa consolidação aqui do Bitcoin. Eu tenho uma decisão pensando mais em longo prazo em relação à exposição que eu quero ter agora com o Bitcoin abaixo dos 17 mil dólares. Tranquilo? Então tá, então o sentimento piorou, não é um bom sinal, né? Outro ponto que eu posso destacar aqui também é o book, tá? A gente tem um book mais comprador já, 200 roda 183, 364 roda 390. O que a gente vê? A gente vê no curto prazo uma pressão vendedora até esses 16.850 e a gente vê uma pressão compradora de instituições tentando segurar o preço nos 16.500, 16.400. Esse é mais um motivo que para mim não está fazendo muito sentido a gente shortar ou longar essa consolidação, pelo menos não de uma maneira tradicional, né? De uma maneira no rompimento, porque todos os últimos rompimentos foram falsos justamente por causa disso. As instituições estão colocando ordens acima e abaixo, estão segurando o preço, né? Então não faz nenhum sentido você ir contra essas instituições. Falando nessas ordens aqui, eu destaco algumas delas, vamos lá. Primeiro ponto que acho que dá para destacar aqui é que a gente realmente tem uma ordem tentando segurar o preço dos 16.500 dólares, tá bom? Então a gente tem essa ordem aqui, são quase 1.000 bitcoins, é bastante, né? Ainda mais quando a gente pensa que a gente está sem nenhuma volatilidade, sem nenhum volume no mercado, então é bastante, e acima a gente não tem muita ordem, né? Então a gente tem um pouquinho aqui no curto prazo, mas quando a gente vê, ó, as ordens grandes que a gente tinha ali nos 17 e tal, sumiram. Então, nesse momento, tem um pouquinho ali nos 17.200, 17.300, mas não tem muita coisa, né? Então, tá meio terra de ninguém, tá, galera? Não são grandes ordens que a gente tem aqui na Binance Futures, pelo menos. Então, sinceramente, não estou tomando grandes decisões no Bitcoin. Toma cuidado com esse reteste agora aí, que a gente está nos 16.700 até os 16.850. Um rompimento dessa região, caras, eu acho que é o primeiro ponto, assim, para ficar um pouco mais otimista. Mas para pensar em compra aqui no Bitcoin nesse curto prazo, é só acima dos 17 mil dólares, de um rompimento com melhora de sentimento aqui, tá? Antes disso, cara, para mim não tem compra no Bitcoin e não tem venda, né? Venda teria se a gente rompesse confirmado, formando um novo range abaixo desses 16.600 dólares, tá bom? É o que pode acontecer nas próximas horas. A gente pode ter operações vendendo o Bitcoin ou as altcoins. Eu acho que as altcoins estão muito mais bonitas. Beleza? Olho também no S&P 500, né? Que está nessa consolidação aqui, igual o Bitcoin essa semana, sem fazer praticamente nada, né? Mas se a gente rompe esse topo aqui, é um bom sinal. 3.850, bom sinal de rompimento. Voltou e perdeu a mínima aqui do dia, ferrou. 3.820, cuidado com essa zona também. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários e também as altcoins que vocês querem que a gente ainda analise essa semana. Forte abraço e a gente se vê.